Então, eu, lá na Bahia, eu comecei o meu ministério, propriamente dito. Eu era nova convertida, mas aí eu tive várias experiências. Passei em várias igrejas e até que fui consagrada missionária na igreja da pastora Delmira. E lá eu fiquei ajudando, né, no ministério, e ela me deu a incumbência de pregar um culto. Lídia de Jorge não é a igreja da convenção, não. Ela é ela é aquela da separação, né? Mas a graça é. É, da graça era. Mas aí, não, é ainda. É ainda. Mas aí lá eu tive um crescimento grande. Fiquei com um culto de ações de graça na quarta-feira, porque eu já tinha passado por 2 milagres. O milagre da minha mãe, que foi sobrenatural a operação dela. Mas foi lá que você foi consagrada pastora? Eu fui consagrada pastora 2 vezes. Eu fui consagrada pastora quando eu estava no seminário, no seminário Batista, eu fiz a Faculdade Teológica Batista do Paraná. E quando eu estava no 6º período... Aliás, você fez por correspondência? Na verdade, eu fiz primeiro Educação Religiosa, no CIEM, aqui no Rio de Janeiro. Eu fiz pós-graduação em Educação Religiosa. Quando eu estava fazendo... porque eu ia te contar a história, tem um caminho. Não, tudo bem então. Tem um caminho para chegar lá, que é o seguinte: lá na Bahia, tudo tem um link, porque eu vejo trabalhar de Deus em tudo. Lá na Bahia, eu fui consagrada missionária, e aí fiquei lá como missionária, quando eu recebi de Deus a incumbência de ajudar a pastora, e tive, na verdade, uma participação em missões, mas no sentido de levantar uma igreja, o ministério dela, de imediato eu consegui a minha permuta. Só foi eu ajudar ela a montar a igreja dela. Eu viajei em dezembro para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei aqui, não era ainda nem possível as permutas, na remoção. Você então era juíza federal do trabalho? Do trabalho lá na Bahia. Tá. Não era do Estado, era federal. Eu sou juíza federal do trabalho. E lá dá para perguntar. Aí foi justamente que nós estávamos reivindicando a permuta dos juízes do trabalho, também considerando que são federais. Então, o Conselho Nacional da Justiça do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, acatou o requerimento da ANAMATRA. Só que o Tribunal Regional do Rio de Janeiro não ainda entendia que era obrigatório. Mas mesmo assim eu vim postular a minha remoção no Tribunal do Rio de Janeiro, porque eu fui uma das pessoas que lutei muito, estava à frente para isso, que eu queria muito voltar para o Rio de Janeiro. E então, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, o meu pedido foi indeferido, porque o presidente do tribunal entendia que não era obrigatório, e era uma coisa novíssima. E aí eu voltei para a Bahia, e lá Deus falou comigo. Ele falou: a última palavra é minha. Mas já tinha sido indefinido. E aí eu fui num culto na igreja do pastor Átila Brandão, lá no Caminho das Árvores, que teve agora no nosso congresso. E lá o Senhor falou através da palavra claramente que a última palavra era dele. E aí no outro dia, quando eu estava caminhando lá na Orla de Salvador, uma amiga ligou. Ela era do Tribunal do Rio de Janeiro, e falou: olha, eu soube que você teve no Rio de Janeiro, o seu pedido de remoção foi indeferido, mas eu tinha ido no gabinete do meu primo, que é juiz de trabalho aqui no Rio de Janeiro, e um colega ouviu falar, né, eu conversando com ele, e ela se propôs a perguntar comigo. Aí eu falei que aceitava. Você quer perguntar? Eu falei: quero perguntar. E aí eu falei: olha, permuta direta, porque eu não posso fazer permuta casada, né, triplo. Aí ela: ok, casada. Então eu vim para o Rio de Janeiro. Então eu ajudei no Ministério da Pastora, eu semeei no Ministério da Pastora, e trabalhei, porque tem até um nome propício que eu esqueci, que tem o Ministério de Fundação de Igreja, quando você trabalha nisso. Depois eu lembro.
E aí em 6 meses, eu estava tomando posse aqui no Rio de Janeiro. E eu ganhei esse apartamento aqui de Deus. Ganhou como? Ganhei, foi uma coisa assim sobrenatural. Ganhou umas ações, daí pegou o dinheiro, pagou. Sobrenatural. Tinha umas ações lá atrasadas que de repente apareceu. Olha, num dia eu recebi na minha conta quase 50 mil reais. Porque um processo saiu, eu estava com um imposto de renda, que eu estava com um problema de documentação, aí eu fui na Receita Federal ajustar. Quando eu fui ajustar o problema levar o documento, né, o comprovante da despesa, aí eu perguntei se causava um problema em outro, né, a retenção de outro. Aí ele falou, não, deixa eu olhar aqui. Aí eu falei, não, tem um perdido na sua conta e tem o outro que está saindo hoje. Então saiu um processo, saíram 2 impostos de renda, retenção, devolução de imposto de renda, e logo em seguida saiu outro imposto de renda. Em relação aos móveis também na minha casa, se eu fosse na minha casa, eu veria. E Deus, ele falava comigo assim, olha, vai comprando as coisas para sua casa. E aí eu comecei a mobiliar esse apartamento aqui lá, ainda em Salvador. Pela fé, né? E aí quando eu vim para cá, eu já vim um emprego no tribunal, né? Aí eu comprei esse apartamento, e também foi uma coisa incrível esse apartamento aqui, porque eu vim visitar, eu vim ao casamento de uma amiga, e depois eu vim para permuta. E depois eu teria que, poderia visitar várias pessoas e ficar num outro lugar. Mas eu esqueci a minha agenda e eu só tinha o telefone de uma amiga que morava aqui na Barra e queria que eu viesse morar aqui na Barra, e falou que a sogra dela ia visitar um condomínio e estava pretendendo comprar um imóvel aqui na Barra, e ela vizinha mora aqui no Green Gard, né? Mas ela falou, mas é um pouco caro, tal, o condomínio. Aí eu falei, mas eu vou ver. Aí ela ia me levar até em outro, mas quando eu olhei para esse prédio, eu desejei do meu coração esse prédio, um apartamento aqui. E aí eu creio que eu ganhei, por isso que eu digo, eu ganhei de Deus esse apartamento. Porque quando todas as coisas aconteceram simultaneamente. Nesse sentido. Aí eu perguntei, o que é preciso para eu reservar um apartamento? Ele disse, um cheque de R$1.000, e se você não quiser ficar, você devolve. Aí então eu vou reservar um aqui, até outro no outro prédio, para ver efetivamente qual que eu poderia ficar, se eu poderia ficar. E aí quando eu cheguei lá, eu liguei para o banco, perguntei efetivamente, a minha renda, ela cobriria as prestações, né, porque esse apartamento aqui é financiado em 10 anos, ano que vem eu termino, eu estou quitando o apartamento, e aí eu vi que efetivamente eu poderia comprar, porque a entrada eu tinha já 50% e estava recebendo isso, o banco também financiaria, e a própria imobiliária não, qual é o nome? Incorporadora. Ela financiaria, então eles aprovaram e eu adquiri. Então realmente foi um presente de Deus para mim, que já havia, para quem não acredita em profecia, já haviam profetizado que eu iria morar num lugar todo cercado de verde, que tinha uma lagoa. E eu, por pouca fé, falei, eu vou morar no meu sítio, porque o meu sítio é cercado de verde e tem uma lagoa, mas eu moro na península, que é todo cercado de verde, e eu moro em frente à lagoa da península. Então, eu vim para cá, tomei posse, mas aí ainda tinham outras coisas a acontecerem, né? Eu estava ainda fazendo doutorado, eu fiz doutorado master na Universidade de Castilla-La Mancha, e eu estava na segunda etapa, né, para ainda conseguir o DEA, para conseguir o master, mas aí eu fui acometido de um acidente, eu fiz uma fratura trimaleolar e eu não pude, eu consegui concluir as aulas presenciais, né?
Fiz, mas quando eu fui e teria que fazer a defesa de tese, eu não pude. Eu não pude concluir, porque eu estava de licença médica, já estava na carreira, e eu não pude viajar, eu estava de cadeira de rodas e tal. Eu tive 6 meses ainda de licença, né, para eu poder ainda ver se eu me restabelecia, mas graças a Deus hoje eu estou totalmente restabelecida e bem. Então no outro ano também não sabia que me esperava. No outro ano um ano depois eu tive um câncer. Tive câncer. Mas aí foi muito sério, porque a princípio eu fui designada para a comarca de Campo de Goytacazes. Eu teria que ficar 2 anos lá como juiz auxiliar, na primeira vara de Campos dos Goytacazes, porque o tribunal tinha regionalizado as comarcas divididas por circunscrições. E eu fui designada para lá. Então, mas eu não fiquei lá nem 3 meses, porque no segundo mês eu descobri que eu estava com câncer, e aí eu tive que voltar correndo para o Rio de Janeiro para ser operada. Eu fui operada em 1 mês. A princípio eu ficaria apenas 3 meses de licença, porque não seria nada muito sério, mas foi muito sério. Eu tive um câncer de 11,5 centímetros. Eu tive que operar, tirei linfonodos, foi muito sério. Eu fiz um tratamento em 2 anos, tomei remédio para ter expectativa de vida, foi um grande milagre, né? E aí depois eu me recuperei, mas eu quis voltar a trabalhar. Eu ainda trabalhei 1 ano. E durante a minha licença médica, Deus me chamou para fazer educação religiosa. Foi aí que eu fiz a pós-graduação na educação religiosa, porque eu conheci o CIEM quando eu ia fazer a minha radioterapia. Eu fiz em São Francisco de Paula, no hospital ali na Tijuca, e eu descobri que era pertinho do CIEM, o Seminário Batista, né, era bem próximo. E aí eu fiz. Eu estudei lá no CIEM. Aí eu fiz, e lá o Senhor me confirmou a chamada pastoral, que Ele já havia dito para mim que eu seria separada para o ministério pastoral. E aí eu fui e terminei o seminário, e já no seminário me falaram da faculdade teológica à distância, que era muito boa, né, de alto nível, lá no Paraná. E aí eu poderia fazer, porque eu queria retornar à magistratura. Eu retornei e ingressei terminei a educação religiosa e ingressei na Faculdade Teológica Batista do Paraná à distância. Mas eu durante meu retorno, eu tive assim, problemas, e eu acabei descobrindo que eu estava com outro problema. Eu tive outro câncer de tireoide. E aí tive muitos problemas, né? Foi muito difícil conciliar o trabalho, porque depois disso você não tem a mesma capacidade laborativa, né, que é exigida na magistratura. E aí na verdade, plano de Deus, né, eu queria me aposentar e me chamar definitivamente para o Ministério Pastoral. E aí eu me aposentei. Por plano de saúde? Foi, mas eu já tinha tempo, eu já tinha 30 anos, tinha 20 anos de advocacia, 10 anos de magistratura. Mas eu me aposentei a requerimento do corregedor por problema de saúde, né? E aí eu estou aposentada desde 2012. E em 2014 eu terminei a minha faculdade de teologia. Mas antes de terminar a minha faculdade de teologia, finalzinho de 2014, eu terminei em 2015, na verdade, a faculdade de teologia. Em 2014, depois de restabelecida, eu já conhecia o doutor
José Reis Beilardi, que ele foi juiz do Tribunal de Justiça, juiz criminal, e era juiz do trabalho. E eu trabalhei na vara dele, eu sabia que ele era pastor, ele era cristão, e eu fui trabalhar na vara dele. Ele me falou da Ana Mel, no grupo. Eu já tinha sido convidada, eu já conversei, já conhecia, mas eu ainda estava um pouco debilitada de saúde, eu não quis participar, eu não fui em nenhum evento. E aí, um outro ano, ele deu meu telefone para o desembargador, Fábio Dutra. E aí o Fábio Dutra me ligou e eu falei, eu estava esperando essa... Fiquei muito feliz, né? Porque eu já estava também empenhada nesse ministério. Aí eu concordei em entrar na Anamel, entrei no grupo da Anamel, e logo na primeira reunião eu participei. Aí falei para ele mais ou menos essa história, e contei para ele que eu tinha um grupo já de quase 50 juízes lá da Bahia. Alguns entraram na Anamel, outros não. Nós trouxemos uns 10 a 20 mais ou menos. E aí eu participei da primeira reunião, e logo no primeiro congresso que eu participei, e houve a eleição da primeira diretoria eleita, eu fui eleita secretária-geral, né, da Anamel. E aí comecei a trabalhar, e tenho como ministério, tenho como uma chamada. E por jesuicidência, a minha colação de grau como teóloga foi no quarto Conamel em Curitiba, que já tinha sido programado um ano antes. A minha formatura foi programada muito depois, e não sabia dessa coincidência, eu nem ainda conhecia o grupo praticamente, e fez parte do segundo dia do evento, fez pauta da programação do evento. Foi lá na primeira de Curitiba? Foi na primeira. Gamaliel lá. Gamaliel lá, e foi tremendo. Então eu creio, por isso que eu creio que a Anamel é um projeto de Deus. É uma associação que pode crescer muito. Eu creio que vai crescer muito. É muito trabalhoso, mas pode crescer. Falando nisso, a irmã não esquece de me passar as fichas que a minha irmã ficou de me passar hoje. Tá. Mas e daí? Como é que foi? Daí a irmã se formou lá pelo CIEM e depois fez... Agora, o Wander teve aqui consagrando umas pastoras. A irmã não tem nada a ver com isso. Eu, na verdade, eu fui consagrada pastora. Eu lá na primeira Igreja Batista, eu estava no Ministério de Missões, entendeu? Missões urbanas. E aí eu fui convidada pelo desembargador, pastor Gerson Arraes, para ser pastora no Tribunal de Justiça, entendeu? Porque lá tem um culto. Às quartas-feiras eu comecei a frequentar também e auxiliar um culto aqui do... Mas ele está na Assembleia, a irmã chegou a ser consagrada, pastora? Deixa eu lhe contar. Eu vou chegar lá. Aí eu fui e pedi, conversei com o pastor Wander disso, que o pastor Wander sabe que eu me formei. Eu fiz estágio como pastora, quando eu estava fazendo teologia, eu fiz seminário, você tem que fazer o estágio, 1, 2 e 3. Eu fiz o estágio na primeira Igreja Batista do Recreio. E quando eu me formei, aí eu fui logo consagrada pastora no Tribunal de Justiça pelo pastor Gerson. Aí eu conversei com o pastor Wander, e o pastor Wander falou, vai, porque é uma porta que está aberta, é uma situação anômala, mas ele permitiu que eu, mesmo sendo da Igreja Batista do Recreio, fosse ao Tribunal de Justiça como pastora missionária lá no Tribunal de Justiça, que ele falou que é uma porta que Deus está abrindo, E aí eu fui na Igreja Batista lá e fiquei lá no culto do Fórum do Tribunal de Justiça e aqui também no Fórum da Barra. Mas aí aconteceu mais ainda, que agora eu fiquei nesse ministério, ajudando, mas Deus agora me chamou. Eu estava, ele sabe que ele é da Assembleia, mas Deus me chamou agora para eu auxiliar a Igreja Batista, a Igreja Assembleia de Deus Tempo de Reconstruir, que é o pastor Nilson Correia, que é fazer a estruturação
da escola bíblica. E aí eu comecei a frequentar a igreja, a Assembleia de Deus, Tempo de Reconstruir. E aí eu fiquei, porque eu tenho uma formação batista, sempre tive da igreja batista, e aí eu não estava bem aqui entendendo, né? Mas eu sempre tive um ministério assim, entendendo nacional, que eu ia na igreja batista lá do Meia, mas eu também ia na igreja Assembleia de Deus, lá no Diz Vasconcelos, do pastor Fernando. E Deus mandava visitar as igrejas. E eu, lá na Bahia, eu fui consagrar, a primeira igreja batista que eu fui consagrada, não era uma igreja batista tradicional, era uma igreja batista renovada, avivada, entendeu? E agora na igreja, aí eu fiquei lá na igreja auxiliando o pastor, até que eu tomei uma decisão, tive que tomar uma decisão. E aí eu iria de vez para a igreja, fui conversar com o pastor Wander. E aí o pastor Wander falou assim, não, minha irmã, eu vou fazer o seguinte, você veio tomar um aconselhamento comigo como seu pastor, né? Eu sei que você é a pastora, tal, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar você para lá ajudar o pastor na igreja. Você não vou tirar você de membro daqui da igreja. Você vai permanecer como no quadro de membros aqui da igreja Batista do Recreio. Não sei nem se você vai botar isso depois na Igreja Batista do Recreio, mas eu estou como pastor auxiliar da igreja Tempo de Reconstruir. E estou também como pastora no Tribunal de Justiça. Então, o que eu vejo é o seguinte, que Deus é multiforme em graça, e Deus não tem denominação. Eu, na verdade, sou uma filha do Senhor, uma serva do Senhor, que estou fazendo a obra de Deus. E Deus, quando vier buscar a sua igreja, Ele não vai buscar batistas, assembleanos, metodistas e outras denominações. Ele vai vir buscar a sua igreja. E nós estamos nos últimos dias. Nós estamos na iminência da volta de Jesus. Então, o que nós temos que fazer é pregar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é uma regra de fé e prática. E a noiva do Senhor, ela tem que se ataviar. Nós temos que viver os princípios, efetivamente, que Deus nos deixou. Mordomia, da semeadura e do plantio, né? E todos os demais princípios que Deus nos deixou, a integridade do cristão. É isso que nós temos que viver e pregar. E os mandamentos, né? Honrar pai e mãe. É isso que nós temos que viver. Sua mãe mora contigo? A minha mãe mora no sítio, né? Eu dou assistência à minha mãe. Sua filha mora contigo? Minha filha mora comigo. Então é isso que nós temos que viver. Por isso que o mundo está assim. Os escândalos estão vindo. E tudo isso é a palavra de Deus se cumprindo. E eu creio, né, que Deus tem aberto portas. Lá na Mel nós temos associados de todas as denominações. Mas, ou seja, não sei de todas, mas na maioria nós temos presbiterianos, metodistas, assembleanos, batistas, e nós nos damos bem, porque nós primamos pela palavra de Deus, pelos valores e a integridade. É isso que nós pregamos a Jesus Cristo. Se nós tivermos isso de base, né, nós vamos viver em paz e viver o verdadeiro evangelho e vamos poder, né, um dia estar com Ele, porque essa é o grande sonho, né? Quais são os sonhos da irmã, pessoais? Eu sonho, eu sonho de pregar, eu tenho um sonho ministerial, né, de restauração da minha família, de reestruturação da minha família, porque eu vivo hoje em dia com a minha filha,
né? Então, não é bom que o homem viva só, né? Esses dois, e de ver a minha família, eu tenho assim, muitos sonhos realizados já, né? Muitos sonhos realizados, porque ver a minha mãe, né, bem, com saúde, de pé, para mim é um sonho realizado. Ver o meu irmão também bem, né, vivendo em casa, né, uma pessoa que foi acometida de esquizofrenia, porque poderia ter tido um destino de morte, de miséria, né? Mas Deus teve misericórdia. Então eu vejo milagres na minha família, verdadeiros milagres na minha vida, entendeu? Então eu creio que outros milagres virão. Mas em suma, a irmã é feliz? Eu me sinto muito feliz. A maior felicidade para mim é eu poder fazer a obra de Deus, estar fazendo a obra de Deus. Para mim é um sonho realizado. E todo mundo tem outros sonhos, né? Eu tenho uma vida estável, eu tenho uma profissão, eu faço... Não advoga? Eu não advogo. Eu não advogo porque, Senhor, eu sou muito... assim, eu tenho esse chamado pastoral, então eu me dedico muito ao ministério, né? Eu me dedico muito ao ministério e eu tenho o ministério da Anabel, né? E os meus colegas desembargadores, os irmãos, eles têm os que estão na ativa, muito trabalho. Então eu tenho, graças a Deus, o privilégio de poder ajudar, né? E servir. E eles, na verdade, eles me honram, né? Porque eu tenho as portas abertas com a Anabel também. Eu tenho que dar valor à Anabel, né? Porque eu estou ao lado de homens íntegros, homens que são de notável saber jurídico, que são, têm, né, digamos assim, o poder secular nas mãos. E são homens que se dedicam também à palavra de Deus, ao ministério, mas eles não têm tempo. Então, o ministério deles é um ministério de testemunho no trabalho. Então, se eu posso ter um ministério, né, ajudá-los a levar esse ministério, é o que eu faço com todo carinho, com todas as minhas forças, né? E também dentro da igreja, e paralelamente fazendo esse link da Anabel com o tribunal. Eu acho isso muito importante. Se a irmã puder assim mandar uma mensagem para os juízes evangélicos, o que a irmã falaria? É que já são evangélicos, né? É que nós temos que... São evangélicos, mas praticamente tem muitos que não são da Anabel. Vamos pensar mais nos evangélicos que não são da Anabel, mas pode ser também da Anabel. Na verdade, o que a irmã falaria para os magistrados evangélicos? Acho, assim, para os magistrados evangélicos que não são da Anabel, é que venham para a família Anabel. Venham para a família Anabel, venham para esse ministério, venham somar conosco para nós ganharmos vidas dos nossos. Eu tenho um amigo lá na Bahia, um advogado, Isaías Lins, tem um escritório grande lá na Bahia, e ele tem um filho que é juiz lá no Recife, também se chama Isaías Lins, só que é Isaías Lins neto, né? Ele é filho. Então existem muitos magistrados aí que vocês nem sabem que existem. E a gente está procurando, e estão colocando, dão informações. Lá no norte eu tenho um amigo muito bom, aquele cidadão. Aí você passa o telefone. Aquele cidadão lá do norte é um amor. Esse Isaías Lins Neto eu não conheço pessoalmente, conheço bem o pai. Então, a mãe também é advogada, está um escritório enorme lá em Salvador. Inclusive a família toda tem um monte de advogado lá na banca deles lá. Mas lá em Manaus tem o Vanias Mendonça. Nós não temos. O Vanias, ele é juiz do trabalho aposentado, mas ele leciona na Federal e na Estadual lá em Manaus. Então ele deve conhecer outros da Federal, outros juízes. E ele está sempre no Rio de Janeiro. Ele vem sempre, ele assessora a Convenção Batista Brasileira. Não,
ele é gente muito boa. O Vanias é gente muito boa. Nós temos que nos... O Vanias é um doce de pessoa. Então, nós temos que nos juntar. Porque eu digo assim, juntos somos melhores. Isso aí é até o lema lá da nossa Igreja Batista do Recreio, né? Juntos somos melhores e mais fortes. Nós precisamos ganhar. Vanias é uma pessoa muito envolvida. E pessoa muito envolvida na denominação, todo mundo conhece. O Wander conhece Vanias assim, igual eu conheço. Você falar em Vanias, não é Vanias, não, é Vanias, tá? O Wander vai. Fala assim, não, é fulano, isso, assim, ele te dá todas as coordenadas. Então, nós precisamos nos juntarmos. Porque, inclusive, nós temos esse evento, um evento chamado Jantar da Anamel, que é o jantar dos aniversariantes associados da Anamel, que é um jantar com cunho evangelístico. Eu vou te mandar o Face, vou te mandar os dados que eu tenho do Vanias. Inclusive a mãe dele parece que completou 103 anos esses dias aí. Que é um jantar evangelístico. Nesse jantar nós convidamos, é uma estratégia que Deus nos deu, para fazer tipo um jantar da Anamel, da Dona Eva, mas é um pouco diferente, porque ele é mais festivo, porque é um jantar de aniversário, entendeu? Então a gente tem uma intimidade maior, porque a gente tem uma confraternização, além da comunhão do jantar, também da comunhão do aniversário. Então nós convidamos um pregador, que no nosso grupo da Anamel nós temos vários pastores, entendeu? Então nós convidamos um pastor, que pode ser pastor juiz ou outro pastor, e convidamos também um cantor, que também temos cantores, juízes. Até aquele de São Paulo, né? E ele participou do último jantar. Então a gente convida os magistrados que não são evangélicos, que são amigos dos magistrados que são evangélicos, para participar do jantar. Mas o que se diria para os magistrados não evangélicos? Já que você chegou no evangélico, já falou para os evangélicos, os não evangélicos, o que você diria? Participem também dos nossos eventos, que nós amamos a todos. Nós queremos mostrar... Está aberto para... Está aberto. Nós queremos mostrar que nós amamos, nós queremos uma magistratura trabalhando com saúde, com tranquilidade, com paz, com harmonia, e sabemos que o nosso trabalho é árduo, é um trabalho solitário, mas com Jesus esse trabalho se torna muito mais agradável, porque Jesus, ele diz assim: vinde a mim, que todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, aprendei de mim, que o meu fardo é suave, leve, e o meu jugo é suave. Então venham juntar-se a nós, participar, porque todos os que não são magistrados evangélicos vêm participar, eles saem tranquilos, aliviados, porque isso é o evangelho, é amor, né? É amor, é dividir o fardo com Jesus. É isso que ele quer que nós tenhamos vida em abundância. Então tá, irmão. Para finalizar, tem mais alguma coisa para irmão falar? Acho que não, né? Complementar? Acho que não. Tá zero? Tá zero. Então tá bom, irmão. Obrigado.